Olá, pessoal, bem-vindos ao Fisioterapeuta de Negócio, um programa do Gestão Fisioterapia com Negócio Fisioterapia, que tem o objetivo de inspirar você, fisioterapeuta, que atua no domicílio, que atua na clínica, no consultório, na gestão hospitalar ou na assistência no hospital, a fazer coisas diferentes, a pensar fora da caixa. E o nosso convidado aqui hoje é um pouco disso, vai trazer um pouco disso tudo, dessa virada que você pode dar na sua carreira, em tudo que você faz. Marcelo Farani, por favor, se apresente. Olá, boa noite. Obrigado, Luciana Habilitário, pelo convite. Marcelo Farani é fisioterapeuta há 20 anos. Me formei na Universidade Tiradentes, em Aracaju. Eu sou aqui de Salvador, Bahia. Retornei à minha cidade natal após formado. Trabalho nesses últimos 20 anos na área de reabilitação em terapia intensiva e reabilitação cardiorrespiratória e cardiovascular. Trabalhei em grandes hospitais aqui na cidade durante muito tempo, em terapia intensiva, dava muito plantão. E por volta de mais ou menos 2015, foi quando eu participei de um processo seletivo no hospital, um dos hospitais que eu trabalhava, para um cargo de liderança. E nesse momento, eram mais 10 candidatos, consegui a vaga para a liderança. E então fui entrando nesse campo. Me vi num desafio muito grande, porque era um serviço que tinha profissionais já de longa data na profissão, e eu tinha, na época, em 2015, 15 anos de formado, né? Já tinha pessoas de quase 30 de formado. Para você liderar pessoas de gerações diferentes, né? Conceitos diferentes, de formação diferentes, né? Foi um grande desafio para mim no começo. Busquei, então, um MBA em gestão de serviços de saúde. Além disso, eu já tinha como formação a pós-graduação em pneumofuncional, né, que era a nomenclatura da época, e já tinha também o título de especialista em terapia intensiva pela Sobrafito Cofito. Então, eu fiz em 2015 um MBA em gestão de serviços, foi muito interessante para mim. Trouxe algumas chaves, porque o MBA é nada mais do que uma pós-graduação, né, que dá para a gente um caminho para onde a gente vai estudar, né? O que a gente está sentindo que a gente precisa estudar. Tive uma dificuldade na pós-graduação, nesse MBA, porque era dos serviços de saúde, mas não tinha, vamos dizer assim, algo da fisioterapia, né? Quando a gente ia falar sobre indicadores, quando a gente ia descrever essas ações no âmbito hospitalar, clínica, sempre ainda um modelo muito biomédico, né? E fora, assim, daquele contexto de funcionalidade que o fisioterapeuta tem há alguns anos, né? Se modificar. Isso foi a parte de gestão que eu estou até hoje, né? Eu coordeno hoje ainda 2 hospitais, ou um hospital, que é um hospital estadual aqui de Salvador, e coordeno um serviço de reabilitação cardiorrespiratória da Santa Casa. Então, eu estou ainda nessa parte de gestão. A parte que eu gosto, eu tenho, vamos dizer assim, as forças e as fraquezas, né? Dentre as forças que eu tenho, eu acho que é a pessoalização, assim, tratar as pessoas de uma forma muito legal. Eu gosto de trazer o profissional para perto, eu gosto de conversar, eu gosto de liderar pessoas assim como pessoas, não liderar pessoas, né, naquele método. Identificar quem é que eu posso deixar alguma ação para ele fazer, aquelas pessoas que eu tenho que guiar mais. Eu gosto muito dessa área, estudei bastante, na verdade, li muito sobre isso, né? Sobre liderança, sobre como aproveitar as forças das pessoas, né? Então, isso foi uma coisa que me trouxe muito para essa área. E, mais ou menos em 2018, já como gestor, vi uma oportunidade que estava crescente, né, nos meus estudos, que era a parte de ultrassonografia para a área de reabilitação, para a área de UTI. Vi que o Hospital Albert Einstein já estava com essa formação, já o pessoal tinha vindo lá mais ou menos em 2015. E aí, final de 2017 para 2018, acho, não consigo precisar, acho que é fevereiro de 2018, na minha cabeça,
eu fiz, então, a formação que a gente chama Point of Care, que é de avaliação no ponto de atendimento, né? Beira-leito, em ultrassonografia cinesiológica, né? Para mim, aí foi uma mudança de chave, assim, eu mudei muito a visão da avaliação do fisioterapeuta, introduzi essa ferramenta e desintroduzi outras ferramentas clássicas que eu achava que estava mais ocupando tempo do que me trazendo resultado. E foi bastante interessante isso para o meu dia a dia. E hoje eu uso dessa ferramenta, tanto para uso no hospital, né, que eu acabo ainda fazendo diarismo na UTI, então a gente usa ainda essa ferramenta lá na terapia intensiva, assim como também faço exames domiciliares e na clínica também, lá de reabilitação. Então é uma ferramenta que o fisioterapeuta tem como aplicar em diversos locais, deu um upgrade na minha, tanto na minha visão como profissional, assim como minha visão empresarial, né? E a partir de mais ou menos 2020, início de 2020, 2019 para 2020, eu comecei, então, a modular uma capacitação para profissionais em ultrassonografia. E a E é pandemia nesse veio, momento que a chave vira. foi essa que foi a virada, essa foi a É, virada de chave. esse Foi. momento dá aquele clique, e aí a gente percebe claramente que você ganha uma projeção nacional, vai virando uma referência em ultrassonografia. E eu acho que aí a gente chegou, né, no lugar que talvez esteja todo mundo assim, agora que vai começar. Marcelo, a ultrassonografia se aplica ao atendimento domiciliar, no hospital, né, no atendimento na casa das pessoas, no hospital, na clínica. Por que é que ela é perceptível que agrega tanto valor? Eu queria essa resposta sua, dessa pessoa que trabalha com isso. Por que é A tão ultrassonografia, perceptível? ela agrega valor mesmo, a gente falando em valor sem ser valor monetário, o valor na avaliação. Ela é uma ferramenta que ela tem uma acurácia, né, uma sensibilidade diagnóstica muito maior do que as ferramentas tradicionais. Vamos citar exemplos aqui, como a ausculto e o raio-x, né, para avaliação pulmonar, para avaliação muscular. Então, ela traz para o fisioterapeuta uma possibilidade de sair daquelas ferramentas, uma fita métrica para medir uma perna, né, ou uma análise só visual, né, só aquela, né, de dizer, ó, a perna do paciente tá, eu estou achando que está atrofiando ou não. Então, a gente sai dessa avaliação subjetiva e com pouca acurácia e vai para uma avaliação mais acurada, né? Então, assim, a ultrassonografia, ela não é novidade para o fisioterapeuta, né? Então, quando eu dou aula, eu fui buscar o histórico da ultrassonografia para o fisioterapeuta. A gente tem publicação de 1980 e eu encontrei um anais de evento científico em 1976 com fisioterapeuta já usando da ultrassonografia. Mas é claro que é para um contexto muscular, não é para esse contexto que eu... Assim, porque então o pessoal da UTI demorou tanto tempo, né, de se aprimorar nisso? É porque a ultrassonografia pulmonar e diafragmática, ela é nova, entre aspas, né? Ela é de mais ou menos 2002, 2004, que ela começou a alavancar. Então, a gente tem aí uns 20 anos aí, mais ou menos, que esse conhecimento tem só crescendo, né? Lá para 2010, a ultrassonografia pulmonar pegou um embalo bom mundial. Aqui no Brasil, veio chegar por aí mesmo, em torno de 2013, 2012, 2013, eu acho que foi as pessoas que foram para fora e trouxeram, né? A gente teve médicos trazendo, né, da França, né, que é o berço da ultrassonografia pulmonar. Então, foi essa época de inovação. Assim, eu trago isso porque assim, não é uma ferramenta nova, mas ela se tornou nova para a nossa área. Para a área de urogineco, RPG, osteopatia, todas essas áreas afins, né, que a fisioterapia tem, a ultrassonografia ela tem aplicações, né? Claro que são aplicações específicas para a área. O pessoal da dermatofuncional também tem utilizado bastante para guiar procedimentos. Então, é uma ferramenta assim que tem como você tanto ajudar seu acompanhamento, como você mensurar a resposta do tratamento, como você avaliar e dar um diagnóstico mais preciso.
ela é bem ampla, né? E traz valor, depois desse valor todo que eu estou falando, acurado, né? Tudo isso, valor monetário, né? Que as pessoas às vezes ficam assim, né? Ah, mas é um equipamento caro, né? Comprar um ultrassom, né? Eu hoje tenho dois. Então, assim, se eu tenho dois é porque dá para comprar. Não é porque é, assim, eu tenho dois porque eu também hoje em dia faço capacitações, eu preciso levar equipamento para o pessoal treinar. Mas é acessível comprar um equipamento de ultrassom. Tem equipamentos hoje que estão aí nos sites aí estrangeiros aí em torno de R$ 13.000, né? O preço de um celular, né? Então, e são equipamentos ultraportáteis, cabem no bolso, né? Então se conectam com celular, com tablet. E tem equipamentos, é claro, que mais robustos, são mais caros, né? Aí depende do bolso e do investimento, mas dá valor também monetário, porque a gente tem como fazer a cobrança, a gente tem no referencial de honorários do fisioterapeuta, a gente tem lá a descrição de ultrassonografia cinesiológica com o referencial que deve ser cobrado, a gente tem como fazer cobranças através do SUS, através dos convênios. Então, é uma ferramenta que pode ser cobrada e isso vai trazer também valor monetário para o fisioterapeuta. Então, você traz uma coisa bem interessante, uma coisa está relacionada ao desenvolvimento de tecnologias. É interessante saber que em 1976 tinha uma publicação. No Brasil chega, né, as coisas são de 20 em 20 anos mesmo, a gente sempre chega a essa conclusão. Aí chega em 2002, né? E aí nós estamos 21 anos depois falando de uma coisa como se tivesse chegado a, sei lá, 3, 4 anos atrás. Isso, é. Mas acho, assim, não conheço, já vi, mas nunca fiz um curso, não conheço o funcionamento, então você está falando como uma leiga total, mas pelo que você fala, dá para usar em todas as áreas. Então, quem quer ter uma clínica, quem quer ter quem está começando um consultório, quem quer fazer atendimento domiciliar, porque a gente fala muito sobre o que captar mais pacientes, o que agregar mais valor, o que dá melhor resultado financeiro. Então, claro que se você traz um método que faz diagnóstico mais precisamente e vai te levar a um tratamento mais preciso, com um resultado preciso, é claro que você vai conseguir ter uma rentabilidade sobre isso, né? Então, você traz isso, ó, eu sou o próprio exemplo, eu já tenho 2 aparelhos, né? Claro que eu tenho que fazer capacitação, mas é interessante. Aí eu queria ouvir um pouquinho assim, primeiro do gestor do hospital e depois do fisioterapeuta, que faz as capacitações e ajuda as outras pessoas também nesse processo. Dá para agregar, por exemplo, dá para cobrar pela ultrassom no hospital? Sim, tá, dá para cobrar. Dá para cobrar. Assim, é claro que assim, depende, a gente tem hoje modelos hospitalares diferentes, né? A gente tem hospitais públicos, hospitais privados, alguns hospitais que têm mais poder de barganha com o convênio, outros que têm mais dificuldade de barganhar, porque às vezes eles já são hospitais do próprio convênio, né? Então, às vezes não quer onerar mais o convênio com isso, com esses custos. Então, vai depender da situação. Vamos dizer, no sistema público tem cobrança? Tem um código de cobrança. No sistema particular, as realidades que eu vejo que, vamos dizer assim, de grandes centros lá de São Paulo, que foi aonde eu fiz minha formação, citando nomes aqui, eu não tenho conflito de interesse em nenhum dos dois hospitais, mas o Sírio e o Einstein, hoje em dia, tem grupos específicos de profissionais da fisioterapia que fazem a ultrassonografia. Então, a gente tem profissionais fisioterapeutas, vamos dizer, ultrassonografistas, né, que eles fazem o exame mais para o diagnóstico funcional, diagnóstico fisioterapêutico. Não é para diagnóstico médico, né, diagnóstico diferente, né, a gente tem outro contexto diagnóstico. Então, a gente tem esse contexto. Na clínica, também tem a questão de convênios ou cobranças particulares. Em domicílio, é particular, né, porque se você é um profissional particular, só se você for conveniado algum home care, alguma coisa. Mas, normalmente, as pessoas são particulares. Eu cobro em domicílio, né? Faço cobrança em domicílio, né? Tem um valor já pré-estabelecido, né? Para as avaliações que eu faço, e eu me guio pelos valores, fazendo uma mescla entre o valor de referencial de honorários e o convênio, né? Então, eu consegui fazer um valor que isso agrega. Então, assim, algumas vezes eu sou chamado por colegas para fazer exame, por colegas, tanto fisioterapeutas como médicos. Às vezes eu tenho pacientes em domicílio que eu vou usar da ferramenta para guiar meu atendimento e para guiar para ver se o paciente está evoluindo positivamente ou não, né? Para ver se a técnica que eu estou usando está trazendo algum benefício.
E a nível hospitalar, isso traz para a gente muitos indicadores, né? Vamos dizer, tem indicadores relacionados a isso, né? O Sírio mesmo é um dos, vamos dizer assim, pioneiros em relação a isso, né? Que eles têm indicadores de ultrassonografia baseado assim na clínica do paciente, mostrando se o paciente está evoluindo em termos, né, funcionais, se ele está melhorando ou não, né? Porque a gente consegue ver músculo e as análises que a gente vê de músculo, elas têm relação direta com a funcionalidade. E a gente também pode trazer também para o nível hospitalar mais valor diagnóstico, né? Uma ferramenta que ela tem maior precisão para desmame ventilatório, ela tem maior precisão para diagnóstico de FAUT, ela tem maior precisão para diagnóstico de uma disfunção diafragmática. Então, a gente consegue ter uma ferramenta beira-leito, que não emite radiação, pode ser feito diariamente, é claro que os protocolos não são diários, mas que poderia ser feito, que não leva nenhum dano, e que tem uma precisão muito boa, mas precisa que o profissional se capacite e ganhe uma certa expertise para conseguir usar ela de uma forma mais apropriada. Então, assim, então a ultrassom hoje, a ultrassonografia cinesiológica hoje, ela vira um negócio dentro da profissão. Eu acho que você traz, assim, se você é um negócio ultrassom cinesiológica, porque ela vai te dar mais possibilidades de fazer uma consulta mais precisa e diferenciada, né, com precisão diagnóstica. Com isso, se você é um profissional que tem esse desenvolvimento de competência naquela determinada área, não dá para saber tudo, né, gente? Você trabalha em fisioterapia dermatofuncional é uma coisa, se você trabalha com uro é outra coisa, se você trabalha com respiratório é outra coisa. Então, você, dentro daquela área, você consegue fazer um diagnóstico mais preciso, né? Você consegue traçar um tratamento de uma forma mais precisa e depois, que eu acho super importante, e para mim é o grande diferencial desse tipo de exame que dá dados quantitativos, visuais, né? Não dados assim que você fica de qualidade apenas, mas ele dá dados quantitativos, ele dá um indicador, ele dá uma precisão diagnóstica. É você mostrar depois para o paciente o resultado. Isso Quem aí. é que não gosta de um resultado preciso? A gente faz exame de sangue, de colesterol, para ver que ele estava alto, e depois eu fiz um acompanhamento nutricional, e ele baixou e foi para o valor normal. Então, eu acho que isso dá uma precisão, um alinhamento de expectativa, né, com o paciente, que não tem como não agregar valor. Essa Muito percepção... Isso é fantástico, essa percepção que é muito boa, Lu. Assim, a gente tem isso, né? Porque a gente consegue hoje, o fisioterapeuta tem algumas ferramentas que a gente utiliza, né? Mas, assim, vamos dizer assim, em termos de reabilitação, lá na clínica ou reabilitação domiciliar, você tem pacientes que têm, dentro da classificação de ganho de força muscular, um grau 5 já. Mas ele está a grau 5, mas você ainda continua reabilitando ele, porque você vê que funcionalmente ele está muito fraco. E a ultrassonografia, ela consegue mensurar se aquele grau 5 ganhou músculo ou não. Porque para você ter maior potência muscular, você tem variáveis que levam a predizer para a gente que o músculo está melhor ou não. Então, a gente tem algumas variáveis na ultrassonografia muscular que elas se relacionam com a questão funcional mesmo. Então, eu estou tendo um ganho qualitativo do músculo. O músculo está ganhando qualidade. Se ele está ganhando qualidade, ele ganha função. Não é só espessura, né? Porque a espessura não tem muitas vezes relação direta com essa funcionalidade. Com intensidade, ângulo de penação, algumas variáveis que a gente tem na ultrassonografia que mostram, esse músculo aqui está melhor, e aí funcionalmente esse paciente está melhor. Então, aquele grau 5, que é grau 5, ele continua grau 5. E agora na ultrassonografia, não, você tem um valor de ecointensidade que estava assim, foi para tanto. Então, a gente tem valores certos, é isso que você falou. E para o paciente, para o familiar, isso é fantástico, que você mostra resultados, ó. Minha atuação está melhorando ele aqui, ó. Melhorei, saiu daqui, foi para cá. E você mostra imagem e número, né? Então, isso é muito melhor para a questão de concepção, né? Do paciente e do familiar. Eu consigo ver nos extremos, eu consigo ver no paciente neurofuncional bem debilitado, no atleta de alto desempenho. Isso. Né? Então, você consegue realmente... Dá para ver em todos. Dá para ver em todos. Desde o paciente crítico até o atleta. Né? Então, nesse espectro todo, você está vendo, né? O paciente que tem uma doença degenerativa, que você está vendo a doença avançando, né? Um paciente que está em reabilitação, que teve algum ganho, né? E aí você está ali acompanhando aquele ganho ali naquele paciente. É claro que a gente tem várias ferramentas, eu não estou excluindo as outras ferramentas, não. Você está adicionando uma ferramenta mais acurada.
né? Mas você vai continuar usando o MRC, você vai continuar usando o hand grip, você vai continuar usando a velocidade de marcha e os outros testes, as outras escalas que a gente utiliza, mas você está adicionando mais uma ferramenta diagnóstica visual, né? Diagnóstica de imagem, né? Então, isso é bem interessante. E beira-leito. Beira-leito. É preciso, né? Pode se aplicar a qualquer situação. Agora eu vou fazer aquela pergunta da dica de Marcelo. Está aqui assistindo a gente um fisioterapeuta que trabalha no hospital, ou aquele que está mudando de carreira, que atende em domicílio, e aí ele ouviu e se empolgou. O que o Marcelo fala sobre o negócio ultrassonografia cinesiológica? Vale a pena investir? Vale a pena estudar? Vale a pena se capacitar? O que você deve observar antes de fazer? Não sei se tem muitos cursos no mercado, se tem que ter algum cuidado, alguma recomendação especial. Então, eu queria que você desse essa dica aí para quem está assistindo. Vamos lá. Então, assim, o módulo mais interessante que eu tive no meu MBA foi o de gestão de carreiras e de pessoa, né, e pessoal. Para mim, foi mudança de chave na minha cabeça. Foi quando eu, depois de 15 anos de formado, fui desenhar minha carreira. Né? Então, você vê quanto tempo. Né? Eu acho que esse módulo deveria estar lá na faculdade, ou então, sei lá, na pós-graduação, que ele faz logo. Né? Mas você tem que pensar se isso vai ser interessante no seu projeto de carreira. Para o fisioterapeuta que trabalha em hospital, 100% vai ter que fazer. Né? Mais cedo ou mais tarde. Vai ter que fazer uma capacitação. Não tem para onde ir. Porque a gente está vendo vários protocolos de FAUT, de disfunção diafragmática, de definição de SARA, né? O novo consenso de Berlim está atualizado, ele está vindo para a ultrassonografia como diagnóstico de imagem, não mais tirando raio-x e em situações que possam ser feitas tomografia, fazer a tomografia. Então, ele está vindo para o fisioterapeuta que trabalha em terapia intensiva de forma 100%. Então, ele vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde. Quem fizer antes vai se tornar expert mais cedo se for usar a ferramenta. Então, para ele, sim. Para quem trabalha em reabilitação domiciliar e reabilitação fora do domicílio também, nas ambulatórios, é importantíssimo, né? Eu hoje prescrevo treinamento muscular, eu hoje avalio o pós-reabilitação com ultrassom. Então, a gente tem isso aí. Então, ao meu ver, no meu nicho, né, que é cardiorrespiratória, terapia intensiva, é o investimento que todo mundo tem que fazer. Se vai investir comprando uma máquina ou não, aí depende do cenário. Porque se você trabalha no hospital só, se já tem ultrassom lá, eu não preciso investir numa máquina. Inicialmente, se ela está bastante disponível para você. É claro que hoje, como a gente tem esses ultrassons ultraportados que eu acabei de falar, ele cabe no bolso, ele vai virar no futuro estetoscópio do fisioterapeuta. Né? Ele vai ficar aqui o tempo todo pendurado, você faz o exame rapidinho. Então, assim, tem que desenhar isso direito, tem que desenhar a sua carreira. Você quer fazer o quê? Você quer investir para fazer um centro de avaliação, ou quer fazer só essa avaliação, ou quer usar para os seus pacientes? Então, isso que vai ser. Quantas capacitações? Capacitações no Brasil, a gente tem, basicamente, na área da gente, de reabilitação cardiorrespiratória, tem 2 profissionais, sou eu e outro colega, e hospitais que eu conheça o Einstein, né, que você tem que se deslocar para lá para fazer. O Sírio-Libanês, de vez em quando, faz de ultrassonografia muscular, o curso também. Eu não tenho visto outros profissionais ainda fazendo essa formação nesse contexto. Vejo alguns, assim, em alguns locais no seu próprio estado, né, mas não rodando o Brasil, assim, dessa forma como a gente está rodando. Então, assim, eu acho que vale a pena você pegar um profissional que já usa a ferramenta há um bom tempo. Né, eu fiz minha formação desde 2018, né, quer dizer, eu já tenho 5 anos de uso, né, de ultrassonografia, chegando já a quase 6 anos. Então, pegar uma pessoa que ele usa naquela aplicação que você vai usar, né, se ele usa na UTI, é isso que a gente tem que ver. Né? Se você quer fazer na área de urogineco, de dermato, é buscar uma pessoa que usa para essas aplicações. Eu acho que vale a pena buscar esses profissionais dessa área, né? Então, a gente tem que buscar, cada um buscar isso. Então, e ver capacitações, porque assim, eu vou dizer assim, a capacitação que eu faço hoje é de 20 horas, é um fim de semana, né? 20 horas para ultrassonografia é um start. Você vai ter que ter horas de quilometragem depois. Então, às vezes, quando o meu aluno, que eu faço curso online também, né? Então, quando o aluno ele faz o online, e aí ele pega aquele conhecimento todo teórico, e vai para o presencial, ele já é outro aluno. Então, ele já chega com mais bagagem. As perguntas dele já são um pouco mais avançadas, né?
Então, ele já está em um outro nível de entendimento da ultrassonografia, saindo do entendimento básico, se direcionando mais ao expert. Quanto mais hora você fizer de uso da ferramenta de avaliações, você vai ganhando mais expertise, né? Então, é basicamente isso que eu daria. Então, assim, a dica que eu dou é, você trabalha em UTI, você trabalha em carga respiratória, busque logo onde você vai fazer a capacitação. Quanto mais cedo, melhor. Se você trabalha em domicílio, pense se isso vai te agregar tanto valor na avaliação, que eu já digo que sim, mas isso também se vai gerar valor monetário, se você vai conseguir monetizar isso para que se pague esse equipamento, né? Porque é um equipamento que você está aí em torno de 15 a 25 mil reais, né? 15 a 30 mil reais, então isso tem que voltar, né? Então você vai ter que monetizar de alguma forma, ou você agrega o valor na sua avaliação, adiciona, ou você cobra a parte mesmo do exame, como eu faço, para que você consiga monetizar e ter também, né, a possibilidade de comprar e até de atualizar. Agora mesmo a gente está pensando, eu tenho um sócio. Outra dica é essa, né? Você quer comprar equipamento? Eu tenho um sócio, né? Aqui em Salvador, Daniel França, colega da gente, né? Daniel é meu sócio no ultrassom. Então, eu peguei esse valor, dividi com ele. Fica um tempo comigo, um tempo com ele. Quando eu quero usar, eu peço para ele. Ele fica em minha casa, fica na casa dele. Então, isso é interessante também, porque aí você consegue dividir. É uma boa dica também para quem quer entrar nisso aí, né? Ou 2 sócios ou 3 sócios. Aí vocês veem como que é. É uma dica boa também para quem quer investir no equipamento. Muito bom. Eu acho que deu todo o recado aí, falou da importância, deu as dicas, né, de capacitação, e essa dica final que é ótima. Se é um aparelho, se você tem, né, um negócio, está começando, divida os custos. Então, aí eu acho que vale a pena dividir, todo mundo faz a capacitação e divide os custos da ferramenta, né, já que é uma ferramenta diferenciada, que você vai agregar no resultado. Muito legal conversa, assim, aprendi um monte aqui, assim, fiquei calada, aprendendo um pouquinho aqui, não tecnicamente, mas sobre o negócio aí, ultrassonografia cinesiológica, que eu também vejo com um potencial muito grande, por isso que você está aqui, porque aqui o programa é Fisioterapeuta de Negócio. Recado final, alguma dica, seja de carreira, seja direcionada a ultrassom, para quem está começando, para quem está assistindo, siga, vá em frente, uma frase, um livro, qualquer coisa. Vamos lá, olha, então, assim, dica de pessoa, assim, ó, pense diferente de que todo mundo está pensando. A primeira coisa é saia da caixa, abra a mente, pense diferente. Não vá na mesma onda de todo mundo, porque assim você vai ter o mesmo resultado deles. Então, se você quer resultados diferentes, você tem que pensar diferente, né? Desconstrua o que está sendo, o que está aparecendo no mercado e tente fazer um novo, né, um novo ser. Isso aí é gestão de carreira, isso é importante. A atualização, importantíssimo, nunca deixe, né? É claro que a gente tem os altos e baixos da profissão, a gente tem os altos e baixos da motivação, todo mundo passa por isso. Mas se você está subindo e descendo, mas sempre mantendo a constância, você vai alcançar um objetivo maior. Outra dica que eu dou é me siga no Instagram. Eu estou lá, @Marcelo Farani, para que você tenha mais dicas sobre ultrassonografia e pode ir lá tirar dúvidas comigo. E eu tenho um grupo no Telegram também, que já tem umas 900 pessoas lá no Telegram, um grupo sobre ultrassonografia cinesiológica. Lá tem artigos, tem quiz, tem propagandas, né? Tem equipamentos lá também, o pessoal bota às vezes equipamentos para ser vendido lá, usados. Então é um grupo que é bem interessante para quem está se interessante pelo tema entrar aí também. É uma comunidade, como É uma aqui também é comunidade, uma comunidade. Marcelo, muito obrigada pela participação, eu acho que agrega aí mais ao nosso programa, obrigado pela disponibilidade, muito interessante o nosso papo. Então, você que está assistindo, curte, compartilha. O episódio de hoje foi com o Marcelo Farani, falando aí sobre o negócio ultrassonografia cinesiológica para o fisioterapeuta e como isso pode agregar valor, resultado no tratamento, resultado financeiro também aos negócios de vocês na fisioterapia. Esse foi o Fisioterapeuta de Negócio, eu sou Luciana Bilitário, é um programa desenvolvido pelo Negócio Fisioterapia e Gestão Fisioterapia. Vai ao ar toda quinta-feira um episódio novo com fisioterapeutas que estão fazendo a diferença aí pelo país. Esse gatinho miando no fundo, vocês estão ouvindo, vocês devem estar ouvindo um gatinho. É meu gato que não sai da porta, a próxima vez eu vou deixar ele participar. Então, siga nossas redes sociais, a pessoa já está acostumada de vez em quando ele aparece. @Gestão Fisioterapia, @Negócio Fisioterapia e www.negociofisioterapia.com.br é o nosso site.
Então é isso, Marcelo, muito obrigada. Marcelo Farani, ele já deixou aqui, como o nome dele que está aí na tela, para quem quiser seguir Marcelo e trocar uma ideia, participar da comunidade no Telegram, que eu acho que é bem legal. Muito obrigada, Marcelo. Até a Obrigado, próxima. Lu. Um Obrigado pelo beijo. convite. Um abração, viu?